Oi, gente. A situação do Roberto Campos Neto tá ficando já há muito tempo insustentável e patética, ridícula. Porque o Roberto Campos Neto tá mantendo taxa de juros, né? O Banco Central, o Conselho Monetário, o Copom, né? Tá mantendo taxas de juros altíssimas, mesmo com inflação baixa, mesmo com a queda do dólar, mesmo com o PIB crescendo, todos os indicadores econômicos. E agora o negócio ficou tão ridículo que até pressão do dólar e pressão do Fed, do Federal Reserve lá dos Estados Unidos, está vindo para a queda de juros no Brasil. Isso está no programa aqui em que o Kennedy Alencar conversa com José Roberto de Toledo. Eu vou mostrar para vocês e reagir à fala deles. Mas antes disso, quero lembrar vocês do abaixo-assinado que está no comentário fixado. Fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. Já passamos de 13 mil assinaturas, caminhando para 14 mil, e tem alguns deputados de esquerda, que eu não vou dizer o nome porque eles não me autorizaram, que vieram conversar comigo e que estão se unindo a essa luta e se unindo ao abaixo-assinado, viu? Então, o nosso abaixo-assinado já chegou no ouvido de alguns deputados aí da esquerda. Eu agradeço muito a vocês pela ajuda. Mas vamos ver a fala do José Roberto de Toledo e do Kennedy Alencar sobre o Roberto Campos Neto e a pressão que vem do dólar, a situação patética, ridícula, absurda que o bolsonarista Roberto Campos Neto está se colocando nesse contexto brasileiro. Vejam só. Vamos começar no bloco 1 com fatos. A pergunta que você vai ter que responder é por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros. Bola com você, Zé. Não sei se eu faço a resposta em inglês ou em português, porque a pressão agora é em dólar, Kennedy. Por isso que ela cresceu para cima do Bob Fields III, como o Roberto Campos Neto é chamado pelos mais próximos, né? A piada é porque o avô dele, o Roberto Campos, tinha o apelido de Bob Fields, né? De tão identificado com os Estados Unidos que ele era. E nunca é demais lembrar que o pai dele serviu à ditadura militar, né? Mas enfim. Bom, a pressão cresceu porque vem em dólar e vem em inglês. O que aconteceu hoje de diferente? O governo Lula ganhou dois importantes argumentos para ajudar a pressionar o Copom, Comitê de Política Monetária, e o presidente do Banco Central a cortarem os juros. Por quê? Primeiro, o Federal Reserve, que é o equivalente do Banco Central americano, parou de subir a taxa de juros lá depois de meses de altas consecutivas. Apontou, então, uma mudança na política monetária americana. E não vai acontecer imediatamente, mas sinaliza uma mudança para o futuro próximo, imediato. Interessante, Zé, que na entrevista lá, o representante do Fed fala coisas muito parecidas aqui com o Brasil, né? A questão da discussão sobre o crédito lá, as famílias endividadas, enfim, para explicar o movimento lá, assim, cenários bem semelhantes. Mas continue, por favor. Não, é interessante porque o Fed americano se mostrou mais sensível às pressões sociais do que o Banco Central e o Copom brasileiro. Mas tudo bem. O Fed americano, o Federal Reserve, que historicamente age para garantir os interesses das grandes corporações americanas, se mostrou mais sensível ao sofrimento das pessoas endividadas do que o Banco Central do Brasil. Claro, com um bolsonarista na presidência do Banco Central, filho de alguém que também defendia a ortodoxia liberal, né, e entrega total para os interesses das grandes corporações, e que serviu à ditadura militar, o Roberto Campos, né, que aí tem a habilidade de Bob Fields, né? Bob porque Roberto, né, Bob, e Campos que Field é campo em inglês, né? Então aí ele seria o Bob Fields III, a piadinha do José Roberto de Toledo. Mas enfim, é uma situação assim absurda, patética, o que o Roberto Campos coloca o Brasil. E a gente ri para não chorar. A verdade é essa. A gente ri para não chorar. Essa é a circunstância hoje. E temos que colocar o Roberto Campos Neto para fora. A pressão social é importante, a pressão no Congresso, pressionar o Conselho Monetário. Nós temos que fazer isso. Esse é o nosso papel. Mas vamos lá. É mais realistas que o rei. Mas enfim. E a segunda notícia foi que a nota internacional de crédito do Brasil melhorou, o que não acontecia desde 2019, né?
E os argumentos usados pela agência S&P, Standard & Poor's, para melhorar a classificação de crédito do Brasil de neutro para positivo foram, primeiro, sinais de maior estabilidade fiscal e monetária que podem alavancar o crescimento econômico, ou seja, compraram a proposta do governo Lula, né? Sinais de diminuição do déficit fiscal por causa do crescimento do PIB e da aprovação do novo arcabouço fiscal, e tudo isso, dizem eles, podem levar a uma diminuição da exposição de risco do Brasil, risco externo, né? De Brasil. Rapaz, teve uma pessoa aqui no YouTube, né, que falou que a maior estabilidade do governo Lula, somada a uma previsibilidade maior, teve um youtuber, acho que o nome dele é André Teixeira Jacobina, né, que falou que isso iria melhorar a situação de risco, diminuir o risco e atrair investimentos. Rapaz, que coisa interessante, não é? Tem um vídeo dele algum tempo atrás dizendo isso. Se confirmou, né? Se confirmou tudinho se confirmando, mas só falta o quê? Só falta... E o detalhe é que eu acho que a pressão vai ser tão grande que o Copom vai diminuir os juros, mas vai diminuir tipo meio, no máximo 1%, não tanto quanto deveria diminuir, porque os juros do Banco Central, da taxa Selic, deveria ser, tá em 13, deveria ser no máximo 10, 9. Para as circunstâncias do Brasil, o ideal é que fosse 8, não é? Mas não vai diminuir tanto. Ele vai diminuir um pouquinho e vai dizer que, previsão minha, a pressão vai ser tão grande que no próximo Copom eles vão dar uma diminuição de juros, mas vai ser uma diminuição de 0,5%, 1%, vai ser pouca, e vão dizer que foi suficiente e que cederam à pressão. É por isso que não adianta eles cederem um pouquinho. É por isso que o Roberto Campos Neto e o Conselho Monetário, a diretoria do Banco Central tem que sair. Mas enfim, vamos seguir. Sofrer um eventual cataclisma provocado por pressões internacionais, como, por exemplo, aconteceu em 2008. Bom, sendo que isso não está em perspectiva imediata, pelo menos, né? Agora, a combinação do fim do ciclo de alta dos juros americano com a melhora da nota de crédito do Brasil teve uma repercussão imediata nos mercados, né? O dólar caiu mais, chegou a bater 4,80 hoje, a bolsa chegou a subir 2%, e o raciocínio por trás desse movimento é o seguinte, quer dizer, nota positiva, mais juros estáveis nos Estados Unidos, significa que o Brasil fica menos arriscado e mais atraente do ponto de vista do investidor. Ficando mais atraente, entram potencialmente aqui novos e mais investidores estrangeiros, com eles trazem os dólares compram reais, o real se valoriza. Essa é toda a mecânica que vem por trás. Aí o risco do Copom e do Banco Central e do Roberto Campos Neto passa a ser outro. Porque se eles mantiverem a taxa de juros real em 10% ao ano, como está hoje, né, porque você desconta a inflação, dá mais ou menos isso. Dá 10% descontando a inflação. A taxa Selic está mais de 13%, né? Mas enfim, eu entendi o raciocínio dele. O que eles estão arriscados a ver a partir de agora com esse novo cenário internacional? Uma enxurrada de dólares inundando o Brasil para aproveitar os juros altos aqui, e a consequência negativa disso potencial seria uma valorização ainda maior do real e provocaria, tem potencial de provocar problemas para a indústria brasileira. E agronegócio também. O agronegócio se beneficia muito com esse dólar valorizado, né? Exatamente, vai dificultar as exportações. Aliás, Marina, corrija aí que no meu texto eu coloquei importações, vai dificultar as exportações. É por isso que eles vão começar a ceder, porque a pressão vai vir do empresariado e do agronegócio. Enquanto era a pressão do Lula, né, o bolsonarista Roberto Campos Neto não estava ligando. E é por isso que nós temos que fortalecer a pressão popular e a pressão no Congresso e no Senado, né, para a saída dele, para uma nova política monetária. Porque esse negócio de independência do Banco Central é transformar o Banco Central e a política monetária e a política ser independente do voto. É uma coisa de autocratas, são coisas de autoritários. E a gente não pode aceitar isso. Por favor. E vai estimular os importados, né? Porque vai ficar mais barato para você comprar produtos importados e o produto brasileiro vai ficar proporcionalmente mais caro no exterior. A gente já viu esse filme antes e foi no governo da Dilma, né? Então, é muito ruim. Então, a pressão sobre o Copom, o Banco Central e o Roberto Campos Neto agora é uma pressão em dólar. Não é mais o Lula reclamando, não é mais o Haddad esperneando, não. São os investidores estrangeiros que potencialmente podem fazer mudar. Se ele não mudar, a reunião é dia 19 e 20, né? O 20 e 21. Se ele não mudar, ele vai passar um atestado de pouca
flexibilidade, e se acontecer esse cenário que eu desenhei aqui, ele vai ser diretamente responsabilizado por isso. Ele já está sendo responsabilizado há muito tempo e ele pratica uma política fiscal, né, uma política monetária, para ser mais preciso, ideológica. Não tem racionalidade na política monetária praticada pelo Banco Central, praticada não só pelo Roberto Campos Neto, mas pelo Conselho, né, que ele preside ali. E isso tem que ser modificado. Não tem que sair apenas o Roberto Campos Neto, mas a diretoria do Banco Central, o Conselho do Banco Central, tem que ser profundamente alterado e temos que acabar com a autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central é política monetária independente da democracia. É que eles querem separar a política monetária da vontade da população e da vontade democrática do povo. O povo brasileiro elegeu o governo Lula, elegeu um governo que tem uma visão de política monetária favorável ao aumento da riqueza na população, na classe trabalhadora, o aumento da produtividade, o aumento da produção. E essa visão de crescimento econômico e de crescimento do consumo das famílias e de diminuir a dívida das famílias está sendo bloqueada pelo bolsonarista Roberto Campos Neto. E por isso que já passou da hora dele pedir o boné. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.